Gente, boa tarde. Hoje são 16 de agosto de 2020. Estamos aqui de novo para a gente bater aquele papo bem tranquilo sobre aquilo que mais chamou a atenção durante a semana. E o Insights hoje faz também uma sincera e importante discussão sobre igualdade de gênero, principalmente no mercado de óleo e gás. E no mundo, por que não? Não perde seu tempo não, vem com a gente para a gente passar esses 10 minutinhos batendo um papo, tá certo? Seja muito bem-vindo novamente. Você está no Portal Insights, meu nome é Pablo Costa e estes são os Insights da semana. Gente, você sabe que toda construção de ideia ou de tentativa que a gente faça, às vezes, de compreender o todo e o importante, nos leva a tomar decisões que nos tragam mais próximo, vamos colocar assim, da maneira como a gente quer construir um conceito ou que a gente forme a nossa opinião. Eu estou começando com essa introdução por dois motivos. Hoje é o nosso 11º episódio no Insights da semana. Durante essa jornada de quase 2 meses e meio, muita coisa eu particularmente aprendi, seja com os comentários que recebi, seja com o tipo de conteúdo que eu me propus a estudar e a usar aquilo que eu conheço e também os meus valores para transmitir uma mensagem. E é engraçado que quando você cria esse primeiro contato com a audiência, a gente se preocupa muito em não falar mais do mesmo e transformar o Portal Insights num repetidor de notícias. Isso também não é o que eu sempre pensei. Existem empresas que fazem muito bem isso no Brasil, dos quais eu admiro muito. Eu sou assinante do Brasil Energia, sou consumidor de conteúdo da EPBR, da ATN Petróleo, da Upstream Online, de outros sites como a Oil Price, como a Natural Oil Gas, como a World Oil. Então, não faltam acessos que a mídia nos dá para conhecimento geral, seja para falar sobre energia no Brasil ou no mundo. Esse não é o intuito. O intuito do Portal Insights sempre foi tentar olhar de uma outra forma algo que já está sendo reportado. E para isso eu fico muito feliz. Hoje nós já temos quase 50 inscritos, pessoas que eu conheço, pessoas que eu já troco informação. Até recentemente chegamos até a fazer uma tentativa de fazer um flash sites em inglês. Não deixe de dar uma olhada não, tá bastante legal. E a ideia é expandir, tá certo? Então, primeiramente eu queria agradecer a quem é assinante do canal, as pessoas que me deram apoio. Isso é só o começo. Eu estou muito empolgado em aprender, voltei a estudar para isso, inclusive. Então, fica aqui meu agradecimento. Então, vamos direto ao ponto, porque os assuntos são importantes e vale a pena a gente expandir um pouco a discussão aqui. Então, eu destaquei na semana basicamente 4 assuntos, mas vamos falar rapidinho porque eu vou deixar um assunto principal para o final, tá certo? Primeiro a gente falou sobre o passivo verde. Eu puxei um pouco do gancho, gente, essa discussão que a gente está tendo sobre as queimadas na Amazônia, sobre a questão do abaixo-assinado que recebemos de algumas empresas, inclusive empresas do setor de energia, com a preocupação com a nossa política de preservação. Eu queria deixar muito claro por que eu queria chamar isso a atenção. A gente está enxergando, e não é de hoje, algumas mudanças de behavior nas atividades de algumas empresas de energia, que estão deixando de se tornar, para parafrasear meu amigo Cavanha, deixando de se tornar International Oil Companies para se tornar International Energy Companies. É uma mudança venal, ela está acontecendo. Isso chama a atenção por duas coisas. O passivo verde de cada região, ela é considerada como um fator importante na decisão da qualidade de investimentos que se faz daqui para frente. Então é natural que você já encontre em editais, tá certo? Um compromisso com não somente com a biodiversidade, mas também com o cuidado que você tem com resíduos e toda uma legislação que, inclusive, a se destacar, nossa legislação é uma das mais completas que existem. Então existe uma enorme gama de ações para tomar nesse sentido. O perigo está onde? A gente está num mundo globalizado. Eu não sei o que você pensa de globalização. Eu acho que é um caminho sem volta. Porque as nossas cadeias de supply chain hoje estão
cada vez mais complexas e unidas. Então, o que acontece nos Estados Unidos ou na China me afeta. É uma verdade da qual eu não posso me negar. Então, qual é para mim o raciocínio mais claro? Tornar competitivo os meus custos locais, me tornar competitivo com qualquer outro competidor que eu esteja lá fora. Isso vale para qualquer segmento. O óleo e gás não é diferente. E o passivo verde passou a ser uma variável importante. Então, qual é o alerta que eu faço? Governo, vamos olhar direito para fazer as coisas. Eu sei que existem atividades sendo feitas, eu sei que existem coisas a serem feitas. Quero dizer aqui claramente, não acho que sejam bastante. A gente precisa apostar mais em comunicação. Só para deixar claro, eu sei que tem gente só procurando literalmente, me perdoem o termo, pelo em ovo para falar e para começar a aplicar embargos e etc. I know that's part of the game, mas a nossa parte é não poder se isolar nesse sentido, tá bom? Então, primeiro asterisco sobre isso, enquanto no portal a gente fez um post sobre isso também. Avançando um pouco, você vê uma mudança em uma das maiores empresas de energia do mundo, que é a Equinor, anunciando a indicação do Anders Opdal para assumir em novembro como o CEO da empresa. Mais um movimento que só fortalece, de novo, não somente o passivo verde, eu vou chamar de uma outra visão de que tipo de empresa a gente espera que a Equinor se torne daqui para frente. Aproveito a oportunidade para comentar algo que me chama muita atenção, porque o pessoal fala, não, poxa, Pablo, vai mudar, como é que uma empresa dessa vai lidar com isso? Eu falei, gente, de maneira muito natural. E é natural porque você vê em empresas como a Equinor algo bastante salutar, uma empresa que consegue entender o papel dela no meio de desenvolvimento e colaboração da matriz energética, sem necessariamente comprometer perdão, as suas obrigações com os seus investidores, sejam os investidores também stakeholders e shareholders, dando uma direção clara para onde está indo. Então, a expectativa em cima do Anders é bastante grande, uma pessoa nova, uma pessoa que está substituindo uma pessoa bastante antiga na Equinor, e que vai ser o guia que vai levar a Equinor para o próximo passo. Muito ansioso para saber o que o Anders vai trazer. Vamos observar. A gente já tinha falado sobre a BP com o Bernard Looney. Eu espero a mesma coisa do Anders, sempre com aquele cuidado, sabendo a responsabilidade que ele carrega e, sobretudo no Brasil, com o nível de investimentos que a Equinor tem por aqui, tá certo? Mas eu olho com muito bons olhos. Fazendo um gancho, vamos para o nosso terceiro assunto da semana, e esse é o meu assunto principal hoje. E acho que foi muito feliz a gente ter começado a falar da Equinor, porque ela é uma das empresas que mais aplica em diversidade. E por que isso é importante, sobretudo numa área tão masculinizada como é o óleo e gás? Lembro de um post passado onde eu comentei, acho que no último insight passado, eu comentei que basicamente no setor de óleo e gás quase 80% dos cargos de confiança são destinados a homens. E ainda se tem, de certa forma, uma dificuldade de entender o papel da mulher nesse sentido. Vou dar um exemplo claro para mim. Em meados de 2016, eu fiquei responsável pela reforma de uma base estrutural offshore de uma empresa que eu trabalhava. Foram 3 anos de muito aprendizado. Eu tinha uma mestre de obras civil, que é uma pessoa que eu tenho muita amizade hoje, que ficava cuidando das obras, das pessoas que trabalhavam na obra, e ela era arquiteta e engenheira civil. E eu uma vez comentei com ela, comentou comigo da dificuldade que ela tinha, de desconfiança quando ela fazia alguma observação, e ela era uma profissional extremamente capaz. Demos conta da obra, realizamos a obra em tempo recorde, também dentro do budget, e eu quero dizer aqui para ela, ela sabe quem ela é, que uma das responsáveis por isso tudo foi ela. Juntamente com o dono da empresa que nos deu apoio, que é meu amigo pessoal hoje, mas ela fez parte do conjunto, e eu quero sempre salutar quanto que eu aprendi com ela, de uma pessoa que um papel que eu particularmente consciente achava que era mais destinado a um homem, e ela conseguiu realizar com um desempenho formidável. Mas eu tenho mais exemplos, gente. Não tem muito tempo, eu mudei de empresa, eu tive uma chefe que eu criei uma amizade e ela estava na posição de liderança, e eu fiz uma pergunta para ela, almoçando com ela vai saber quem é também. Eu perguntei para ela, falei, me diz uma coisa, o que é estar onde você está hoje
e ser mulher. E uma das coisas mais fantásticas que eu recebi de resposta, que me pareceu super sincera, ela falou assim: Pablo, a impressão que eu tenho é que eu não posso errar. Momento de silêncio. Para pensar no que eu estou falando, gente. Vocês imaginam como funciona a cabeça de um profissional desse? É uma das pessoas que eu mais aprendi dentro da empresa que eu trabalhava. E com um nível de competência assim enorme. Mas dentro, ela guardava uma preocupação imensa de não poder errar. Como isso, gente? A gente precisa acabar com isso. Tá certo? A capacidade que a mulher tem, e não quer dizer que ela não vai cometer erros. É porque ela vai cometer erros, ela vai ter toda a capacidade que nós também esperamos da gente. E eu comecei esse assunto porque 2 assuntos travaram a semana e que foram muito importantes. Um que foi razão do texto de quinta-feira e também do Flash Insights, aquele primeiro que a gente fez em inglês na sexta. Bom, uma das coisas que estão mais chamando a atenção no mundo e na geopolítica de nova ordem mundial é as eleições americanas de novembro, entre o Donald Trump contra o Joe Biden, que deve ser confirmado agora na próxima terça-feira, e ele anunciou que chamou a senadora da Califórnia, Kamala Harris, para ser a vice-presidente. Primeira mulher negra a ser indicada para ser vice-presidente, filha de imigrantes, um pai jamaicano, a mãe meia índia, a meia negra, todo o estereótipo que você podia ter de comparação a Kamala, uma incrível carreira como District Attorney, tanto do estado da Califórnia, como depois como senadora. Acho que, se não me engano, só tem ela e mais uma senadora, a mulher no Senado. O simbolismo da escolha da Kamala não pode ser tirado de contexto. Para o setor de energia, ela é uma pessoa muito dura, muito vinculada às questões de sustentabilidade, mas você sabe, gente, eu acho que a gente precisa aprender com o contraditório. Quando a gente tem uma pessoa que é indicada, vamos esquecer o gênero nesse momento, e que defende pautas que a gente pode não concordar, a gente tem que ter a hombridade de falar assim: vamos escutar a pauta. E eu fico muito feliz de ter dentro de um cenário de discussão a Kamala como protagonista, com o Joe, para ver como que a toada da economia americana vai se comportar no mundo pós-pandêmico, no mundo onde as referências, como aqui a gente já falou, são outras. Então, me chama muita atenção isso, fico muito feliz com a indicação da Kamala. Vamos ver como é que ele se sai com Donald Trump. Mais uma vez, a responsabilidade está com os nossos amigos americanos, para saber que destinação eles querem dar para a incrível nação americana. Sorte. E eu entro no último assunto, esse é o mais importante. Equidade de gênero. A ONU lançou uma campanha recentemente, onde ele promove e pede que as empresas cada mais investam em diversidade feminina. E isso me chamou a atenção porque na última semana ficou incrivelmente definida por 2 motivos. Porque ocorreu que a Ocean e ocorreu também que a Shell abraçassem essa causa. Eu tenho colegas na Ocean, fico muito feliz com eles. Leandro, vai aqui um recado para você, por favor, para deixar a minha apreciação por essa iniciativa que a Ocean teve, e pela Shell, nas palavras do presidente André Araújo, também nesse mesmo sentido. Gente, quando eu penso na equação das oportunidades, voltando a falar e reparafrasear, e por que é importante a gente pensar nisso? Porque eu acho que é fundamental que a gente traga para si a responsabilidade de nós, como homens, de defendermos essa bandeira. As mulheres sempre fizeram parte do nosso meio, dando apoio durante décadas. Elas são as responsáveis pela construção de muito do que a sociedade cria hoje. E a gente acha que a gente não aproveita nem 1/1000 da capacidade que elas têm, do que a gente pode construir juntos, tá bom? Então essa para mim é a maior lição desse período, em que a gente possa também aprender com essas iniciativas da ONU, fazer críticas quando necessário. Deixa uma coisa muito clara aqui. Não é porque eu, Pablo, como homem, nunca pensei que eu teria uma diferença entre a mulher,
ou se eu for estender um pouco a discussão com cor de pele, que eu, Pablo, nunca olhei uma questão de pele como algo que segrega e que transcende a capacidade daquele profissional se destacar, não quer dizer que não existe uma sociedade que trava essas pessoas se desenvolverem. A gente tomar uma noção de que há um problema sistêmico e que isso limita as pessoas é tão importante como defender as mesmas liberdades e oportunidades que a gente defende quando a gente pede equidade de gênero ou equidade racial, tá certo? Bom, esses foram os meus insights, espero que vocês tenham gostado. Desculpe um pouco de barulho no fundo aqui, ficou um pouco difícil gravar hoje. Espero que vocês tenham apreciado os pontos aqui, me digam o que vocês pensam e que a gente possa construir um conceito juntos. Para isso que o Portal Insights existe. Eu estou muito feliz, mais uma vez agradecendo de novo toda a paciência durante esses bate-papos que a gente tem aos domingos, tá bom? No mais, fiquem com Deus, uma semana produtiva, visão aberta, nada de olhar pelo buraco da fechadura. Vem com a gente, vamos juntos aprender, vamos juntos cada vez mais divulgar conhecimento entre a gente, tá certo? Um aperto no coração, um forte abraço, tá certo? Se cuidem, vamos esperar que a gente saia mais forte do outro lado, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço, a gente se vê próximo domingo, fiquem atentos aos posts no site, não deixe de clicar aqui no sininho, fazer parte da nossa comunidade, vai no site Portal, faz o subscription letter para receber os posts quando eles forem saindo. Não perde a oportunidade não. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem. Uma semana maravilhosa. Até lá.